Galera, eu sei que vocês me trouxeram aqui pras ideias porque eu vou falar do patrão de vocês hoje, mas fiquem tranquilos, só tenho coisa boa pra falar. Guine, já senta aí, irmão, não precisa de violência. É só coisa boa. Vou falar dos primeiros filmes da sua carreira e seu flerte com horror. Fiquem tranquilos. E cafezinho élfico não vai rolar mesmo, né? Olá pessoal, eu sempre cito Sanheim e Evil Dead como grandes inspirações para entrar na carreira do audiovisual. Porém, existe outro diretor que exerceu forte influência para esse meu início. E ele parte de um princípio muito semelhante ao de Sanheim, que é o de reunir amigos e contar uma história de terror divertida e com poucos recursos. Por coincidência ou não, esse diretor acabou se destacando em Hollywood e dirigindo outros grandes filmes de outros gêneros. Estou falando de Peter Jackson, o cultuado diretor de O Senhor dos Anéis, que saiu empilhando Oscars e fãs por aí. Nesse vídeo, irei analisar duas obras do começo de sua carreira. A primeira delas é Bad Taste, ou Náusea Total, como ficou conhecido aqui no Brasil. Vale ressaltar que nessa obra ele dirigiu, escreveu, atuou, editou, fez os efeitos especiais, enfim, ele fez tudo. E não à toa, ele demorou uns 4 anos para produzir. Bad Taste é sobre o desaparecimento da população de uma cidade pequena que estão sendo substituídas por alienígenas que procuram carne humana para sua cadeia de fast food. Que enredo maravilhoso. O filme definitivamente não se leva a sério. Ele é totalmente autoconsciente do seu nível de bizarrice, de tosquice, e acredito que isso seja um trunfo do filme. Como os recursos eram escassos, acredito que quanto mais aumenta esse nível de estranhamento, só agrega mais ao filme. Mas é importante destacar que apesar da baixa produção e muitas vezes atuações meio canastronas ali, de propósito, é claro, tem um nível de direção aqui absurdo. Peter Jackson já mostrava todo o seu talento e inventividade, com planos complexos, um ritmo muito bom. Estamos falando de uma produção com custo muito baixo, quase zero ali, no qual ele chamou amigos de fato para atuar e que ele produzia ele sozinho mesmo ali, ou com a ajuda de outras pessoas, todos os efeitos especiais do filme. Até aproveitando para fazer um comentário técnico, iluminar cenas é complexo. E isso acaba envolvendo dinheiro também, porque você precisa de diferentes tipos de luz, e dependendo da complexidade, né, e do ambiente que você for iluminar, você precisa de muitas delas, fora que leva tempo. Uma vez que você define um enquadramento, você ilumina para aquela cena. Mudou o enquadramento, muda também a lógica de iluminação. E Peter Jackson, já sabendo disso, ele faz uso muito de cenas externas, ou seja, cenas em locais abertos, utilizando a melhor iluminação que existe, que é a luz do dia. Então isso poupa tempo e traz mais qualidade para a obra. E não à toa esse diretor se destacou tanto e fez tanto sucesso com o Senhor dos Anéis, né? Ele sempre utilizou o máximo do pouco de recursos que ele tinha. Tem um documentário sobre os bastidores desse filme que você encontra aqui no YouTube mesmo. Infelizmente não tem a versão legendada, porém, é possível você colocar ali, né, para gerar em inglês e depois traduzir. Nesse documentário nós vemos os pais do Peter Jackson falando sobre a infância dele, como ele levava jeito, né, pro cinema. Tem até alguns curtas dele que ele fez na infância ou na adolescência. E é justamente nesse documentário que a gente vê o Peter Jackson colocando a mão na massa, ele construindo uma maquete, né, de uma casa que acaba indo pro espaço no filme, ou em certo momento ela explode. A gente vê ele mostrando as máscaras e explicando, né, como ele confeccionou elas, e mostra muito desse trabalho meio artesão que ele tinha, né? Então é uma obra que tem muito coração, que a gente vê o envolvimento dele, da família, dos amigos. É muito inspirador mesmo. Essa é a palavra, é inspirador. Outra obra de Peter Jackson que falarei aqui é Dead Alive, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Fome Animal. A história narra as desventuras de Lionel, um rapaz que vive com sua mãe e possui uma espécie de dependência emocional dela. Tudo muda quando ela é mordida por uma macaca-rata do Sumatra, pegando uma doença que transforma pessoas em zumbis. Tudo isso acontece quando ele encontra o amor de sua vida. A infestação se espalha e, bem, o resto é história.
Aqui já vemos Peter Jackson com um pouco mais de recursos. E uma vez que você tem mais dinheiro, você vai ter mais sangue. E bota sangue nisso. É uma releitura muito divertida do gênero zumbi, com bastante gore e umas cenas até meio nojentas ali. Vale ressaltar que em Bad Taste também tinha umas cenas ali meio escatológicas. Então acho que é um pouco do estilo do Peter Jackson, né? Quando ele vai flertar com horror, ele acaba entrando nessa zona. E se tiver uma palavra para definir esse filme, acho que a palavra é exagero. Tem uma cena que ele utiliza um cortador de grama que eu vou falar para vocês, ó. Arte. Só falo isso pra vocês. Assistam. E não pense que o filme se resume só a sangue e gore não. Uma vez que é possível fazer uma leitura que os zumbis são figuras de repressão do protagonista. Então por isso que na obra nós vemos a mãe se transformar em zumbi, os valentões. Então o filme ainda consegue ter essa camada de reflexão ali. Acredito que essas duas obras sejam muito importantes para entender um pouco do Peter Jackson, entender das suas origens ali, né? Dessa sua veia criativa. E confesso que fica aquela pontinha de vontade, né? Do Peter Jackson retornar às origens um dia, reunir os amigos ali de forma descompromissada, contar uma história utilizando um pastel e caldo de cana só como orçamento. Enfim, não custa nada sonhar, né? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir mais um vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, contribuir com Valeu Demais e até a próxima.